separado para repartir da visão que Deus tem trazido ao coração do presbitério, aos pastores, para essa casa, o desafio da parte do Senhor para essa casa. Há alguns domingos atrás, eu estive aqui ministrando acerca de edificações, né, e edificações inabaláveis, e nós tivemos então falando alguma coisa sobre fundamentos, não sei quantos lembram, fundamentos e colunas e vigas, que falam exatamente sobre uma edificação. E a minha pergunta a nós é, assim, o que é inabalável? Né? O que é inabalável? Mas vamos considerar somente dois aspectos para respondermos essa pergunta. O que é inabalável no aspecto eterno? No aspecto eterno. O que é inabalável? Vocês estão muito tímidos, queridos. Não, o que é... eu sei que inabalável é o que não se abala, amados, amém, glória a Deus. Eu esqueci de esclarecer ainda melhor a situação. O que eu pergunto para vocês, o que na questão eterna, não é a definição da palavra, mas o que nós temos que é inabalável. Jesus. Na questão eterna, Cristo é a rocha eterna. Lembra daquele cântico? Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrotar. Acho que é isso aí, né? O cântico. Não estou cantando nada errado, não, né? Mas Cristo Jesus é a rocha eterna. E Cristo Jesus é aquela rocha inabalável. É ou não é verdade? Na questão eterna para a sua vida, você então tem, e você sabe, você conhece muito bem do que é inabalável. A Cristo Jesus, a rocha eterna. Mas e se eu perguntar para você sobre o que é, não a definição, né? Mas o que é inabalável na perspectiva do cotidiano. Entenda-se cotidiano, a tua vida natural, a tua vida humana. O que é inabalável? O que você considera inabalável? O silêncio? Não é, né? Porque o silêncio a gente pode romper com barulho e deixou de ser inabalável. Mas existem algumas perspectivas, queridos, para o ser humano, para o homem, para a humanidade, acerca da questão do inabalável nesse aspecto do cotidiano, do humano. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, mas os valores morais de vida, alguns têm isso como algo inabalável, os teus valores morais de vida. Outros têm as tradições e valores familiares, como algo inabalável, que você não pode, que aquilo é firme, não se move. Outras pessoas têm como definição, não como definição, mas como algo que se apoiar na questão de bens patrimoniais, de riquezas, de finanças, de dinheiro, de valores financeiros, como algo inabalável. Inabalável. Olhando de um aspecto natural de construções, de edificações, muitos têm o conceito de edificações que são inabaláveis, que têm profundos fundamentos alicerçados, então ela se torna uma construção inabalável. Tem tantas coisas que nós podemos trazer como inabaláveis no aspecto cotidiano, no aspecto humano, natural. Mas todos nós aqui que amamos ao Senhor, que temos sido trabalhados e transformados por Cristo Jesus em uma nova criatura, que temos sido ensinados e ministrados e transformados pela palavra, as Escrituras do Senhor,
nós já temos visto, e não somente visto, mas isso é algo inegociável, porque é a verdade, que todas as coisas, elas são abaláveis. A Bíblia fala sobre um tesouro, pessoas que guardam o tesouro na terra, ou seja, estão colocando a confiança de que é inabalável as coisas da terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas o eterno é inabalável. Não tem traça, não tem ferrugem, não tem absolutamente nada. Você conhece bem esse texto da palavra de Deus, e ele está fazendo uma referência à sua e à minha, às nossas vidas. As nossas vidas. Sabe, queridos, se nós pararmos como seres humanos para pensar na questão de inabalável, na questão daquilo aonde nós colocamos a nossa vida, a confiança da nossa vida, nós vamos colocar, você vai se lembrar de muitos pontos, muitas questões. Aonde você coloca a sua certeza para o seu sustento? No meu emprego, no meu trabalho, né? E muitos acham que o trabalho é inabalável. E há momentos que isso daí cai tudo por terra. Agora, na vida de um ser humano, o montar o inabalável, sabe por onde começa? Começa pelo aspecto de prioridade. E essa prioridade, ela está relacionada com quem ou o que é Senhor da sua vida e do seu viver. Aquele que for Senhor da sua vida ou do seu viver, vai ser uma prioridade e vai iniciar aí a constituição de algo que é inabalável. Se bem que se você colocar o seu fundamento de vida em algo que não seja Cristo Jesus, isso vai ser abalado. Pode ser abalado. Se houver permissão da sua parte, pode ser abalado, pode ser mudado. Mas Cristo Jesus é algo que é inabalável, ele não se abala, ele pode ser mudado, você também pode negar. Agora, eu estou falando aqui sobre senhorio de vida, porque talvez você conheça muitas pessoas que colocam o Senhor da sua vida. O que é Senhor da sua vida? É aquele que influencia os seus pensamentos, é aquele que influencia o que você fala, e é aquele que influencia a sua condução de vida, o seu viver. Isso é Senhor. Então, muitos colocam o senhorio em coisas, até mesmo em valores, em justiça própria, em questões assim, em situações assim, em tradições de família, em conhecimentos, em valores desenvolvidos no seu viver. E tem aquilo como o suporte para a sua vida. O que vai acontecer? Aquilo vai influenciar os seus pensamentos, como ele vai pensar, vai influenciar o que ele vai falar, e vai influenciar como ele vai andar. Quais as associações que ele vai fazer, quais as ligações que ele vai ter. Então, o inabalável começa no senhorio. Um outro aspecto na questão prioridade do que inicia o inabalável é a questão de propósito de vida. Porque aquele que vai ser o seu Senhor, ele vai trazer propósitos para o seu viver. Você está conseguindo me entender? Aquele que é o meu Senhor, sabe, eu vou dar um exemplo simples, mas muitos jovens, eles têm este momento da juventude como um período de transição. E eu vou aqui fazer uma colocação geral. Todo mundo aqui, aqueles que não são, já foram jovens um dia, né?
e que você estava estudando, e que você estava começando a desabrochar na vida no sentido profissional que você ia fazer, com quem você ia casar, a condução que você ia dar para a sua vida. Nesse período, eu não sei, eu vou falar aqui do meu exemplo, mas eu sempre pensei assim, eu não quero ser um profissional comum, eu quero estudar para ser um bom profissional. Um bom profissional. Então eu não vou me conformar em chegar num estágio normal. Eu quero mais, eu quero crescer. E isso impulsionou o meu propósito de vida naquele momento. Então eu estudava desesperado, eu fazia tudo, eu buscava conhecer. Eu me lembro que teve uma época da minha juventude, que eu estava fazendo faculdade, que eu procurava fazer o maior número de estágios possíveis, para que eu pudesse conhecer, fazer contatos, montar uma network, e para que eu pudesse ter o conhecimento da realidade, porque eu queria crescer. E então, eu ficava muito, muito preocupado com isso. Por quê? Porque havia um Senhor que dominava os meus pensamentos e o meu fazer. Veja bem, queridos, eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando que acerca de um domínio de vida. E eu estou dando um exemplo da minha vida, porque precisou ir até o momento que eu falei, o Senhor me confrontou. Falou, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o que te sustenta? Quem é o que te trouxe a luz? E eu tive que cair diante do Senhor, me prostrar, me arrepender e colocar no lugar aquilo, porque Ele era o meu sustento. Então, Senhor, qual é o teu sonho e o teu projeto para o meu viver? Dá para entender, queridos? Você consegue entender a administração do cotidiano acerca do inabalável? Então, queridos, eu não quero parar muito aqui, mas a prioridade, ou seja, o senhorio, os propósitos, eles vão ditar o inabalável. O que vai ser, se você vai estar firmando algo no inabalável, ou algo no volúvel, no passageiro, no temporário, no momentâneo. E aí, em cima disso, eu queria que você abrisse comigo no texto de Salmos capítulo 51. E nós vamos ler alguns versículos do Salmo 51, a partir do versículo 9. Salmo 51, versículo 9, até o versículo 11, nós vamos ler. Diz a palavra de Deus: esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Até aqui, até esse versículo. Esse texto é um texto muito conhecido, o capítulo 51, e aqui o salmista falando ao Senhor, né? O salmista falando ao Senhor. É como se fosse ali também um derramar em arrependimento do salmista. E a primeira parte ali do verso 9 que nós lemos, diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. O salmista falando ao Senhor: esconde o rosto, Senhor. Esconde o rosto, Senhor. Mas uma coisa que eu quero trazer para você aqui, que eu fui muito ministrado quando eu estava estudando isso. Eu fui pegar o texto original grego desta palavra esconde. Porque você acha que Deus vai esconder o seu rosto, o rosto dele, do meu pecado? Você acha que Deus trata o pecado se escondendo? Deus não se esconde de maneira alguma. Não há como o pecado permanecer diante de Deus. Não há, assim como as trevas, elas não podem permanecer diante da luz.
O pecado, a iniquidade, não tem como permanecer perto do Senhor. Mas Deus, Ele não esconde o rosto. Ele não esconde o rosto. Mas então, o que significa um aspecto desse texto e dessa palavra me chamou a atenção. Essa palavra no original, eu não vou falar em grego, porque eu não sei. Então, aqui está escrito catar, não sei se é assim que se fala, mas não for é parecido. O significado quer dizer tirar da visão. Tirar da visão. Então, o salmista está dizendo assim: tire da visão os meus pecados. O salmista pedindo ao Senhor, tire da visão os meus pecados. Mas aqui o salmista ele está enfocando o aspecto de como o nosso Deus é misericordioso. Miqueias capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões. Você acha que Deus vira o rosto? Deus tira da visão, porque Ele perdoa e Ele esquece. Uau! E eu citei só Miqueias, mas tem o versículo 19 de Miqueias também, ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós, a ter misericórdia de nós. Deus é extremamente misericordioso. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Deus pisou. Retém a sua ira para sempre, por quê? Aliás, desculpa, troquei o versículo aqui. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uau! Uau! Que Deus tremendo, queridos. Que Deus maravilhoso. É gostoso depois você pegar esse texto e você ficar meditando um pouquinho na sua casa. Como o Deus ao qual nós amamos e servimos, Ele é para conosco. Ele esconde, Ele tira da visão os nossos pecados, porque Ele nos perdoa. Porque Ele põe debaixo dos seus pés as nossas iniquidades, e Ele lança nas profundezas do mar. Ele não esconde o seu rosto porque Ele quer colocar uma pedra em cima e esquecer. De jeito nenhum. Nosso Deus não trabalha assim. Queridos, aqui, se você quiser ir anotando, porque é uma pequena aula de doutrina básica. Doutrina básica. A palavra de Deus diz, quando o Senhor Deus estava firmando a nova aliança com Israel, sabe o que ele diz lá em Jeremias capítulo 31? O Senhor diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uau! Esse é o nosso Deus misericordioso. Eu falei aqui Velho Testamento, queridos, mas anota isso depois para você ficar meditando um pouquinho. Hebreus capítulo 8, versículo 12. A palavra de Deus traz mais uma vez o Senhor falando: eu esquecerei os teus pecados, não me lembrarei. Hebreus capítulo 10, o verso 17, a mesma coisa. Acerca do esquecer, acerca do não lembrar. O nosso Deus, Ele é extremamente misericordioso. Então, quando o salmista diz aqui, no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apagas as minhas iniquidades, o salmista está aqui se derramando numa expressão de arrependimento. Arrependimento. Ele está se derramando diante do Senhor em arrependimento. Agora, nós precisamos entender aqui que existem dois aspectos sobre arrependimento. O arrependimento, também fui ver a palavra grega original, e ela vem de uma raiz
que diz metaneo, que é da metamorfose, da transformação, né, que tem a ver com isso daí, mudança. Mas esta raiz, o significado, eu achei interessante, diz assim: mudança de escolha. Mudança de escolha. Aquela reversão de propósito moral. É o termo mais completo e mais nobre e expressivo de ação e fim moral. Então, essa palavra arrependimento está falando uma mudança de escolha e uma reversão de propósito moral. Uma reversão de propósito moral. Então, deixa eu explicar uma coisa, queridos. Eu não vou entrar muito nos... Eu teria aqui vários textos. Mas olha só. No princípio... Olha, não vou nem no princípio. Depois você pode ver Ezequiel, eu não lembro agora o capítulo ao certo, mas há o descrever da queda do rei Tiro. E ali, aquele texto é um texto onde Deus faz uma referência à queda de Lúcifer. Lúcifer que estava com o Senhor. E esse texto traz que entrou iniquidade no coração de Lúcifer. E por isso Lúcifer, ele se levantou, ele se rebelou contra Deus. E ele foi lançado por terra. Entrou iniquidade. Quando Adão e Eva foram criados, estavam no jardim, a serpente, outra figura de Lúcifer, ela vomitou um veneno no ouvido de Eva. Eva permitiu, ouvindo, entrar e contaminar-se com a iniquidade. E a partir daí, o pecado entrou na humanidade. É por isso que o salmista diz, se eu não me engano, aqui no capítulo 51 mesmo, ele diz: eu nasci na iniquidade. Nasci na iniquidade. Ou seja, com a raiz de iniquidade. Com essa raiz de iniquidade que entrou. Então, o arrependimento, quando ele fala da mudança de escolha, ele está falando sobre uma mudança de que eu andava debaixo de um senhorio, de um caminho de escravidão. Por quê? Porque eu nasci em iniquidade. Por isso, nós dizemos que as crianças, os pequenos, assim que eles têm entendimento, o pai, a mãe, devem levá-lo a uma experiência de salvação, de entrega a Jesus, de conhecer ao Senhor Jesus. É muito lindo ver as crianças, os pequenos, e nós temos aqui, eu fico constrangido de citar o nome das crianças, porque vai pensar que eu estou favorecendo um pai ou outro, não. Mas tem pais aqui ensinando os seus filhos a decorar, a declarar a palavra do Senhor desde pequeno. Tem pais aqui ensinando os seus filhos a estar se derramando, adorando ao Senhor desde pequeno. E eu quero chamar a atenção, não é esse o objetivo da ministração, mas pai, mãe, a criança como pequena ainda, como diz a palavra, o Senhor já suscita força. Então, ensina esta criança a ser cada vez mais sensível ao Senhor, desde pequeno, louvando, adorando ao Senhor, em comunhão com o Espírito Santo. Uma imagem que marcou muito a minha vida, muito meu ministério, nós morávamos em Londrina, tivemos a oportunidade de ir até Bogotá, na Colômbia, para ver um movimento de células. E nós estávamos ali quando houve um retorno de uma turma recém-convertida que tinha ido para um acampamento, um tempo de encontro com Deus. E eles voltaram
e a igreja estava recebendo, e foi uma festa tremenda, e o pastor que estava dirigindo era um pastor de jovens, ele estava dirigindo, e então houve um momento tremendo do mover do Espírito do Senhor, e a direção que o Senhor trouxe foi para orar com pessoas enfermas. E formou-se logo uma fila à frente da plataforma, e aquilo acabou comigo mesmo, acabou assim no bom sentido. O que eu estou fazendo? Aquele pastor pegou a sua filha, uma criança que deveria ter acho que uns 4, 5 anos, trouxe à frente, colocou na plataforma, as pessoas vinham aqui, a plataforma era um pouquinho maior, porque ela alcançava a cabeça das pessoas, e ela impunha as mãos e o pai por trás, orando. E as pessoas sendo tomadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E curas, e pessoas que iam para o chão chorando, se prostrando diante do Senhor. Um mover. Mas não era uma coisa assim que aconteceu não. E vinha um, orava, vinha outro, orava, e ela parava um pouquinho, puxava a calça, dava uma chacoalhadinha, aí voltava aqui e orava. Criança. Mas com intimidade com o Espírito do Senhor. Com intimidade com o Espírito do Senhor. Sabe, essa mudança de senhorio, ela está relacionada com arrependimento. Mudou a escolha. Eu estava debaixo de uma sentença, o pecado entrou, a iniquidade entrou. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou entrando em primeiro lugar em arrependimento. Você lembra de João Batista? Depois pega ali os evangelhos, vê o que João Batista pregava. Ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento. E ele batizava para quê? Para o arrependimento. E que coisa é essa? Que arrependimento? É a mudança de escolha. A minha vida, sabe, naquele sentido, eu estou abrindo mão da escolha de já ter nascido, né? A escolha de estar na iniquidade. Entenda a iniquidade, um termo geral. Iniquidade é o que vai completamente contra a presença de Deus. Então, eu estou abandonando, eu estou mudando a minha escolha. Eu não quero andar e viver mais assim. Eu estou fazendo a minha escolha por Cristo Jesus. Por isso João Batista pregava o arrependimento. E as pessoas eram batidas. Depois você pode ver, que agora eu não vou lembrar o texto, mas Mateus, Marcos, tem ali, que as pessoas iam para o batismo, iam ser batizadas, confessando seus pecados. Já pensou? O batismo era público. E as pessoas vinham falando literalmente os seus pecados. Arrependimento, mudança de escolha. Esse é um aspecto do arrependimento. Mas aí Jesus Cristo, esses dias também estudando essa palavra eu entendi, porque tem JB e JC, porque João Batista veio primeiro e Jesus Cristo veio depois, então obedece a ordem alfabética, B, C, D, esquece, é dedução minha. Eu acho que eu anotei aqui, se eu não me engano é Mateus, eu não anotei, eu vou abrir aqui, acho que eu tenho aqui, Mateus. Olha só, Mateus capítulo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é isso aqui? Isso aqui é o que o profeta falou acerca de João Batista. João Batista era a voz do que clamava no deserto e que preparava, que endireitava as veredas para o Senhor. Então, só aqui, queridos, dá para a gente parar e a gente começar a meditar sobre a questão do arrependimento, que o arrependimento é a porta de acesso a Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não tinha vindo. João Batista estava pregando sobre o arrependimento. Olha, o reino está chegando, arrependei-vos, o reino está chegando, muda a escolha da sua vida, porque o reino de Deus está chegando. E isso estava preparando o caminho para Cristo Jesus.
que é a salvação, que é a total, completa e plena transformação. Então, foi preparado. Qual é a preparação para Cristo Jesus? A preparação para Cristo Jesus é o arrependimento. É o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. E Cristo Jesus veio ministrando da palavra e falando sobre o quê? A sua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vários foram curados e Jesus falando, a tua fé te salvou. Jesus dando referência, a tua fé te salvou. A fé. A fé. Agora, o segundo aspecto sobre o arrependimento, queridos, é aquilo que 1 João, capítulo 1, o verso 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Tá? Depois, o capítulo 2, esse é o capítulo 1, capítulo 2, eu até vou abrir lá, o capítulo 2, ele fala sobre, se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo Jesus. Então, deixa eu só abrir aqui, que eu vou ler para você. 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação. Um segundo aspecto do arrependimento que eu quero falar com você. Propiciação. O que é propiciação? Se você é leitor da palavra de Deus, é estudioso da palavra de Deus, como se chamava a tampa da arca? Propiciatório. Propiciatório. O que é isso? Propiciatório, propiciação. O que é isso? Jesus Cristo foi propiciação? O que é isso? Então, deixa eu rapidamente passar para você, explicar um pouquinho a você o que é isso. Tá? O dicionário original da palavra propiciação, no original grego e hebraico, significa conciliação, aplacamento e meio de tranquilizar. Propiciação, aplacamento e meio de tranquilizar. Então, queridos, o povo no deserto, ali na época de deserto, havia a arca, e uma vez no ano tinha o dia da expiação. O dia da expiação era um dia nacional da confissão de pecados. E as pessoas vinham até o tabernáculo, traziam as suas ofertas pelo pecado. Então, tinham todo um critério para essas ofertas, né? Era um animal novinho, sem mancha, e o sangue daquele animal, aquele animal era morto, e o sangue daquele animal era derramado sobre a tampa da arca. E isso acontecia uma vez por ano. E a ira de Deus era aplacada, tranquilizada com relação ao povo. Por isso, Cristo Jesus foi o Cordeiro, o animal perfeito, que derramou o seu sangue. E a palavra de Deus diz, o Salmo 51 mesmo diz que o sangue dele nos lava, nos limpa, e de maneira a nos tornarmos mais alvos do que a neve. E dessa forma, a ira de Deus é aplacada com relação às nossas vidas.
Queridos, eu estou passando, vomitando muita coisa aqui, mas por favor, chega na tua casa e estuda isso. Pega a Bíblia, vê os textos, olha os textos, pega acerca de propiciação, acerca de arrependimento, vai ao Velho Testamento, vê a questão do tabernáculo, vê, e vê Cristo Jesus, o Novo Testamento, vê, confere. Sabe por quê, queridos? Porque isso é uma doutrina para as nossas vidas, e se nós estamos falando de algo inabalável está em Cristo Jesus, nós temos que entender e saber e conhecer o que quer dizer nós temos fundamentos em Cristo, nós estamos com as nossas vidas em Cristo Jesus. E a propiciação é um segundo aspecto que eu quero trazer sobre o arrependimento. Por quê? Porque nós vimos ali o texto dizendo, se alguém pecar, puxa, se o arrependimento eu mudei a escolha, então agora eu não preciso me arrepender mais, porque eu já mudei a escolha, eu estou com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos, e aí entrou a parte do confessar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ou seja, se nós confessarmos os nossos pecados, e isso fala de um coração que mudou a escolha, um coração que se derramou, deixou as defesas, as suas defesas, e confessou o seu pecado, Ele perdoa. E Ele nos purifica. E a palavra de Deus diz, ali nós lemos, que Cristo Jesus sempre estará de prontidão. Ou seja, o sangue do Senhor vem sobre as nossas vidas e nos limpa daquele pecado. Não é que nós estamos mais presos na escravidão da iniquidade. Não, nós aceitamos Jesus, fomos libertos dessa escravidão. Mas pecamos. E quando pecamos, o sangue vem, quando confessamos, e é limpo. E é limpo. A nossa vida é limpa. E nós podemos estar purificados na presença do Senhor novamente. Andando no seu propósito, na sua vontade, para o nosso ser. E é por isso que o salmista, então, ele pode dizer o que ele disse no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, porque se não houver um posicionamento de arrependimento, queridos, de arrependimento, de mudança de escolha, não há como a humanidade clamar isso. Mas eu quero falar uma coisa rápida, se os irmãos quiserem vir aqui, eu sei que já estamos bem adiantados. Mas eu quero ler uma declaração de John Wesley sobre arrependimento, que eu achei lindo, eu achei tremendo. Ele diz assim: pelo arrependimento, nós temos uma convicção permanente de que não existe socorro em nós. Uau! É isso aí. Pelo arrependimento nós estamos dizendo, meu Deus, tem misericórdia, porque em nós não tem socorro. Nós não podemos mudar, nós erramos, nós não fazemos melhor. Eu achei tão intensa essa declaração de John Wesley. As células vão começar essa semana, e você já vai ser disponibilizado já para você o journal. E este é um dos pontos que nós vamos estar mexendo ali. Mas, sabe, o arrependimento é uma coisa interessante, porque sem ele
sem ao Senhor, eu não posso fazer coisa alguma. Isso é o que o arrependimento diz. Não tem socorro. Sem Ele não tem socorro. Não tem socorro. Mas e o que a fé diz? Por isso que o arrependimento anda junto com a fé. O que a fé diz? Eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Uau! Meu amado irmão, você consegue ver, assim, entender que no seu viver cotidiano do inabalável, ele não está sujeito a externos. E quando eu digo externos, situações, circunstâncias, problemas, questões, coisas positivas ou negativas, ele não está relacionado a isso. Ele está relacionado ao interno. Por quê? Porque eu vou estar constantemente com um entendimento e uma prática clara de que sem Tu, Senhor, não tem socorro em mim. Quem eu sou? Pai, tem misericórdia, Senhor. E dessa forma, com este coração, na vivência dessa realidade, o que vai entrar? Mas, Senhor, a Tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, apesar de situações negativas, eu posso ter alegria, posso estar em paz, posso ter a ansiedade toda colocada por terra na minha vida, posso colocar toda a depressão para correr longe de mim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E contemplar em fé a ação do Senhor, de maneira que tudo o que me cerca vai ser mudado, vai ser transformado. Mas o meu ser não vai ser abalado. Eu vou continuar nas mãos dele, andando com ele. Você consegue entender o que o salmista quis dizer? Renova dentro em mim um espírito inabalável. O Senhor está falando exatamente disso, e o Senhor tem trazido exatamente isso para nós como igreja nesse ano. Uma casa inabalável. Inabalável. Porque o Senhor, eu tenho clamado, me voltado ao Senhor. Eu tenho me arrependido diante do Senhor. Sabe, uma coisa que muitas vezes as mulheres pelo menos falam dos maridos, né? Que é meio inabalável na vida de um homem, mas é também na vida de uma mulher, né? É o orgulho. É inabalável nada. Deixa a presença do Senhor vir. Você vai ver onde é que vai parar esse orgulho. Algumas vezes, muitas pessoas falam acerca de pessoas que são tão duras e frias. E a gente até muitas vezes cita isso aí, inabalável. Mas deixa a presença de Deus vir, para ver onde é que vai parar a dureza e a frieza. Não tem o que resista. A única coisa que pode resistir a Deus somos cada um de nós, a nossa escolha. A nossa escolha. Portanto, queridos, o viver uma vida abalável, quando assim a nossa vida estiver, quando problemas estiverem nos cercando e nós estivermos abalados e quem sabe derrubados, nós temos que parar e fazer uma séria reflexão, porque nós abrimos espaço de escolha, deixando o inabalável, o Senhor,
inabalável. Inabalável. Sabe, queridos, isso é fundamento, isso é princípio, isso é doutrina básica para a vida de todo cristão. Todo cristão. Eu não citei muitos textos que eu tenho aqui relacionados. Depois, quem sabe, eu vou pensar, vou ver se eu consigo passar. Mas que tratam sobre esse lugar de arrependimento. E sobre esse lugar de inabalável em Cristo Jesus para as nossas vidas. Eu sei que o desafio do Senhor para cada um de nós, para a Igreja Nova Aliança de Florianópolis, para este tempo, para este ano, é uma casa inabalável. Uma casa inabalável. Sabe, uma das coisas que na comunhão com o Senhor eu fiquei orando e falando, eu falei, Deus, sabe, parece-me que eu me sinto algumas vezes como que sendo gozado pelo inimigo. Tantas situações aconteceram no ano de 2018, tantas situações aconteceram, né, não só com a igreja, mas com as nossas vidas em particular. Eu fico, Senhor, às vezes eu fico pensando, eu fico me sentindo como se eu estivesse sendo gozado. E eu confesso para você, enquanto a gente orava várias vezes, né, pelo tema, e orava, o Senhor falou comigo, olha, peraí, chega disso. Você tem que falar, chega disso. Chega disso. Minha mente, chega disso. Minha alma, aquieta-te, cala a tua boca. Porque eu estou na mão daquele que é o Deus do impossível. Na mão daquele que 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser abalado. Mas, sabe, você consegue entender o lugar aonde que eu tenho que estar, como o salmista diz? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Não esconder do Senhor se virá, mas de estar derramado em arrependimento, Senhor. Tu esquece das minhas iniquidades, então deixa eu confessar, Senhor. Eu quero pôr para fora, eu não quero nada escondido. Senhor, eu quero viver o meu dia a dia, a minha semana de trabalho. Arrependido, Senhor, perdoa a iniquidade e a maldade do meu coração. Perdoa a rapidez que meu coração se levanta para fazer o mal. E vem dominar, Senhor. Domina com teu espírito. Arrependimento. E cria em mim, Senhor, um coração puro. E um espírito, e renova em mim um espírito inabalável. Espírito inabalável, querido, é um espírito que não se abala com o que acontece. Por isso dá para entender o Salmo, quando o salmista diz assim, que o que teme ao Senhor não vai temer as más notícias. Não vai temer as más notícias. Por quê? Porque está firmado como casa inabalável no Senhor. Esse é o ano do desafio para o teu viver, para o nosso viver, que o Senhor tem falado nessa manhã. Pastora Lígia trouxe uma palavra tremenda à igreja. Isso, os filhos servindo, os netos, os bisnetos servindo ao Senhor, não é algo para alguns, em momentos esporádicos, não. Isso é para essa geração, para a sua geração. Agora você entende do arrependimento e de escolha? Eu creio, amados, em algo poderoso e tremendo para todas as nossas vidas no decorrer deste tempo de 2019, no teu posicionar na tua vida, no teu viver. Amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse em pé. E é lindo o versículo 11 que diz: não me repulses ou não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha só o que o salmista está dizendo.
é nesse lugar que eu não quero perder a tua presença, Senhor. Não quero perder, não me afaste, não me repulses da tua presença, Senhor. Porque aí eu vou me tornar abalável. Não me repulses da tua presença, nem afastes de mim o teu Espírito. Puxa, se você for na palavra de Deus e você vê situações de Deus afastando o Espírito Santo, você vai ver muitas situações de ruína. Uma delas que a gente lembra com facilidade é Saul. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul. E Saul já não tinha o Espírito do Senhor. Uau! Uau! E olha só qual foi a derrocada e o fim de Saul. Mas não é isso que está proposto. Não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo da presença, do Espírito, da comunhão, da intimidade, da graça de termos acesso à presença do Pai, da graça de não estarmos vivendo debaixo de condenação, porque em Cristo Jesus não existe condenação, porque o sangue dele nos limpou e nos lavou. Mas ainda assim, nós precisamos confessar, ainda assim, nós precisamos guardar dos mandamentos, porque João mesmo, 1 João diz que aquele que me ama, o Senhor Jesus diz, guarda os meus mandamentos. Mesmo com a graça, mesmo com a liberdade, nós andamos guardando os mandamentos do Senhor. E é isso, queridos, é isso que está proposto para nós. Eu gostaria que você pudesse agora fechar os teus olhos.